Então nós falamos no nosso primeiro encontro sobre a crise do início, naquela época da escravidão lá no Egito. No segundo encontro nós tivemos sobre rodízios de crise, aquele período dos juízes, onde houve um ciclos de crise que o povo passou. E semana passada, nosso último encontro, nós falamos sobre a crise familiar, que falamos sobre a divisão do reino, que dividiu a família de Israel, o povo de Israel, em dois, o reino do norte e o reino do sul. E hoje vamos falar dessa crise longe de casa, continuando essa trajetória que nós estamos seguindo aí. Semana passada, como falei aqui, aconteceu esse racha no povo de Deus. Aconteceu esse racha aí no reino, onde tinha o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte conhecido também como Israel, o reino do sul conhecido como Judá. E o reino do norte, depois dessa divisão, coloquei ali que algumas coisas aconteceram por conta dessa crise, dessas crises que o povo passou. Uma delas foi o enfraquecimento militar e por conta disso o povo se tornou mais vulnerável. O povo se tornou, os povos, agora, dois povos, se tornaram vulneráveis diante da realidade global que existia naquele tempo. E aí, por conta dessa fragilidade, o reino do norte, Israel, em 722 a.C., foi extinguido pela Síria, foi destronada, foi extinta. Mas o povo de Deus não acabou, continua aí o reino do sul. E é desse reino, o reino do sul, o reino que sobrou, que nós vamos falar nesse quarto capítulo. Crise fora de casa. O reino do sul teve aí a sua sucessão davídica, então, tirando um dos reis, que não foi da linhagem de Davi, o resto seguiu a linhagem real de Davi, e tinha muitas coisas importantes nesse reino, como a capital, considerada a terra sagrada, Jerusalém, tinha o templo, então era uma terra ali bem vista, uma terra muito importante para o povo de Israel. O reino do sul era, até por ser o que sobrou do povo, tinha esses pontos que traziam mais importância ainda para o povo. A questão do templo, os muros e também a própria terra, a Jerusalém. Então, tudo isso era importante para o povo. E até hoje ainda é. Para quem viu o Tá Safe, se você assistiu o Tá Safe, dá um joinha aí se você gostou também. Que lá eu falo um pouquinho também sobre a importância ali desse território geográfico ali. Então, essa questão da terra, esse ponto geográfico é muito importante para os judeus. É de suma importância para eles. Tanto a Jerusalém como capital, quanto o templo em si. Então, são coisas muito importantes para os judeus e era muito importante para o povo de Judá naquela época. Em 598, começou a derrocada do Reino do Sul, com o rei Joaquim, que já perdeu aí para a Babilônia, já teve aí os seus percalços aí, teve as suas tretas. Ali se iniciou a crise, mas foi com Zedequias que de fato o bicho pegou. E não estou falando do axé, estou falando que o bicho pegou mesmo, o negócio foi sério. E Zedequias foi levado, foi preso, ele era o rei ainda, embora estava sob domínio dos babilônicos, ainda tinha uma certa autonomia, mas ele tentou ir contra. E aí se lascou, ficou cego, viu os filhos morrerem e morreu na cadeia. Esse foi o fim do rei de Zedequias, o último rei de Judá. Sem o rei, aconteceram, na verdade, duas coisas precárias para o povo. Duas coisas aí horríveis para o povo. Primeiro foi a destruição da terra prometida, do entorno, tudo que estava lá dentro, na verdade. Destruição do templo, a cidade foi devastada, foi um negócio muito triste. E o exílio, que é onde nós vamos tocar um pouco mais forte. O exílio e a destruição da terra. Essa crise já tinha sido predita pelo profeta Jeremias. Então,
quando tudo isso aconteceu, na verdade, daí já era esperado, porque o profeta Jeremias ele ficou 40 anos, não foi 40 dias, 40 anos avisando para o povo, orientando o povo a se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem para o Senhor, porque senão isso ia acontecer. 40 anos avisando e o povo não tomou ciência. E adivinha o que aconteceu? O povo se lascou. Foi isso que aconteceu. Lá em Jeremias vai aparecer aí para você no videozinho, que não sei onde vai aparecer no videozinho. Deixa eu ver aqui onde vai aparecer. Tá aí. Não, ainda não. Tem vídeo hoje, gente. Tem vídeo, mas não é agora não. É o versículo aí, Jeremias 2, versículo 13 ao 17, que diz o seguinte, que aí é o profeta falando do que ia acontecer. Então isso, como falei, o exílio já foi predito pelo profeta, era esperado, era anunciado, e o profeta diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, então primeiro erro, abandonaram o Senhor, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Esse foi o segundo erro. Cisternas rachadas que não retêm água. Acaso é Israel escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Aí está. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Jeremias 2, versículo 13 ao versículo 15, se quiser anotar, anota aí. Então, Jeremias já lá no começo do livro ele já estava falando o que ia acontecer por conta dos crimes que o povo cometeu e o povo não se atentou. E aí então instalou-se a crise dentro do povo de Judá. A conquista dos babilônicos e a sua administração, quando o povo, os babilônicos começaram a conquistar, foi um processo de conquista. Na verdade, não foi um processo a conquista, mas teve todo um ritual ali dentro do pelo menos para o povo de Judá. Então teve um processo, não foi em etapas, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aí um pouco mais na frente. Então a conquista dele foi a administração era bem estrategista. Os babilônicos eles não eram aqueles que entravam, destruíam tudo e já era. Eles tinham todo um ritual, eles tinham um porquê, as escolhas que eram feitas, quem ele ia levar com o exílio, quem eles iam deixar, o que fariam lá no exílio, quem ia colocar perto do palácio do rei, quem ia deixar nos afazeres mais braçais, tudo isso era estratégico dos babilônicos. Mas toda essa experiência, embora toda essa estratagema aí, foi uma experiência dolorosa para todos, para todo o povo, para todos os povos que foram conquistados. Nesse período, lembrando, não foi só o povo de Judá que foi conquistado pelos babilônicos. Tinha todo aí, tinha outros povos também, menores, que também perderam e também foram exilados lá pelos os babilônicos. Mas, focado aqui no povo de Deus, né? Nosso enfoque é eles, é nós, o povo de Deus. Teve todo esse processo e esse processo foi doloroso. Então eu queria passar agora para vocês um vídeo. O Juninho está se preparando ali, nosso videozinho vai passar aqui, que vocês vão ver um pouquinho como funcionava esse exílio babilônico, de acordo com os achados arqueológicos. Né? Só vou citar um exemplo aqui, não vai ser o que vai falar, vai ser o arqueólogo Rodrigo Silva, acho que muitos aqui já conhecem, ele vai falar um pouquinho de como que era, né, essa maldade. Mas antes de entrar nessa questão do vídeo, né, mostrar essa questão arqueológica, queria mostrar um pouquinho na Bíblia, há relatos também de como funcionava. Né? Então, a gente parar para pensar, um livro que cita como que funcionava o exílio é Daniel. O livro de Daniel expressa um pouco do que aconteceu no tempo de crise. Então, ali né, no livro a gente pode ver que ele teve a perda da identidade, né? Ele foi mudado o nome dele, e tudo isso tem o porquê cultural, porque o nome ele carrega a sua natureza, a sua identidade. Então, quando você carrega um nome, geralmente você traz com ele a sua cultura. Então, se você vê algum
o nome Toshiro, você sabe que ele é asiático, né? Se você vê um Schweinsteiger, tu sabe que ele é alemão, porque o nome ele traz essa característica, essa identidade. Então, o fato dos babilônios mudarem o nome, eles quebram a questão cultural. Mas também tinha um quê religioso, né? Porque os nomes do povo de Deus, claro, todos tinham um significado, e ao fato deles mudarem, eles também imprimiram ali uma realidade espiritual ou religioso, né, com dizeres religiosos, no nome, na identidade daquela pessoa. Então, a gente pode ver que esse exílio também mexeu com a identidade do povo. Teve a opressão cultural, né, mudança de alimentação, mudança de vestimenta, tudo isso é importante para os povos, principalmente naquele tempo. Aquilo que você comia, aquilo que você bebia, aquilo que você não podia comer, lá em outras terras eles foram forçados a comer. Aqueles que eram um pouco mais inteligentes ou conseguiram driblar, como a gente pode ver que Daniel conseguiu, viu que isso era importante para eles. Então, não se adequar ou não aceitar os manjares do rei foi uma afronta grave, porque tudo isso era o plano de fundo da época. Então, o fato deles não comerem aquilo foi uma sacada forte, mas a opressão existia. Eles eram forçados. Daniel conseguiu escapar, mas quantos não conseguiram por isso? E sem contar também a opressão religiosa da época, que o povo tinha o seu Deus, mas chegando na terra lá do exílio, eles tinham que adorar outros deuses. Também é relatado aí como o povo foi oprimido nessa área, de ter que adorar outros deuses, de ter que se ajoelhar para o rei e coisas do tipo. Então, aí, com esses relatos, lá no livro de Daniel, a gente consegue ver como é que já um pouco do que foi esse exílio. Mas vamos nos achados arqueológicos para a gente ver mais ou menos o que acontecia lá um pouquinho mais específico. Tudo certinho aí, Juninho? Daquele período lá? Eu até esqueci agora de quando que eu te mandei. É bem rapidinho, tá, galera? É um vídeo de 2 minutinhos. Beleza? Roda aí, DJ. DJ Júnior na picape. Da Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor empreendeu uma grande campanha militar com o fim de estender as fronteiras do seu império à Babilônia. E ele conseguiu, superando em muito o tamanho da antiga Assíria, a maior potência daquela época. A Bíblia fala que, ao atacar Jerusalém, Nabucodonosor levou para sua própria terra os utensílios do santuário judeu. Ele também destruiu a cidade e o próprio templo, e ainda levou crianças e jovens como cativos. Esses jovens deveriam ser preparados para trabalharem diretamente no palácio do rei em diversas funções. Mas é claro que havia uma seleção atrás da outra e somente os melhores iam para o palácio real. Mas aí havia um problema. É que jovens bem atraentes no palácio poderiam ser uma ameaça para a filha do rei ou para a própria rainha. Ela poderia se encantar com alguns daqueles jovens escravos. Isto fora o fato de que, por serem de sangue real, esses jovens podiam intentar um retorno ao seu país de origem para atuarem novamente como monarcas. O que fazer então nesse caso? A resposta vai surpreender você. O rei mandava castrar esses jovens de modo que não pudessem mais procriar nem servir intimamente a qualquer mulher do reino. Eles se tornavam eunucos. Esse relevo assírio mostra 2 jovens cativos que se tornaram eunucos do rei da Assíria. Neste outro, o rei é atendido por 2 eunucos. Note que, ao contrário do rei da divindade alada, esses eunucos não têm barbas, mas apenas um rosto infantil, revelando a falta de hormônios masculinos resultante da mutilação. E os babilônios também foram proverbiais em imitar a arte e o comportamento dos antigos assírios, pelo que isto certamente era praticado na sua época. Era realmente algo muito cruel, e os escritos na parte embaixo do painel revelam isto. Foi neste contexto que o livro de Daniel foi escrito. Então, voltando aqui, vocês viram como o bagulho era louco, né? Então os caras lá, uau!
E era isso. Essa era uma das coisas que eles faziam. Então não era o exílio, não, eles só levaram para lá. Não, não foi só isso. Todo esse processo, tudo isso acarretou em muitas outras penas, muitas outras sanções que o povo fez o povo sofrer demais. Esse vídeo, né, só você clicar, é do programa Evidências, né, dando os créditos aqui, do Rodrigo Silva, é do Evidências, o Exílio Babilônico. Então é só você clicar, ele continua e ele vai falar que é a possibilidade, né, de Daniel, ele provavelmente passou por essa, não tem como afirmar se ele foi eunuco ou não, mas ele estava dentro desse processo também. Então, Daniel e seus companheiros. Então, para vocês entenderem um pouquinho do contexto horrível que era o exílio. Não era apenas um sai da minha terra e vai para outra terra. Não, tem todo um processo mais, de certa forma, macabro aí por detrás. Então, os que foram levados cativos sofreram essa pressão e opressão do exílio e ainda tinha essa questão da saudade de casa. Como falei, a questão da terra e do templo é muito importante. E era muito importante para o povo. E no processo, como eles levavam os jovens, e geralmente as crianças e os jovens mais inteligentes, os príncipes ou aqueles que tinham mais condições, só que os camponeses ficavam. Aqueles que não tinham dinheiro, não tinham como fazer essa excursão, eles ficavam e eles sofreram com a desolação da terra, porque a terra que ficou foi desolada, e muitos morreram devido à falta de condições básicas de vida. Então todos aqueles que foram e até aqueles que ficaram também passaram por perreio, passaram por crise. Então a gente consegue ver que esse exílio ferrou com geral. Foi uma crise que foi com geral. Então, Daniel explica um pouco, o livro de Daniel explica um pouco o que foi. O Salmo 137 é um salmo do exílio, vai aparecer para vocês também aí na telinha. Vou ler só o primeiro versículo, mas vocês leiam o capítulo inteiro. Capítulo não, porque o salmo não é dividido por capítulo. Leiam o Salmo 137 inteiro, que diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Então, aquela nostalgia da terra, aquela necessidade de estar em casa, fazia parte do sofrimento do povo. E lamentações, como o profeta Jeremias, né, como ele já preditou, nem sei se existe essa palavra, como ele falou antes, ele também participou, também viu, ele tentou não fazer com que o povo não fosse. Quando o povo foi, ele também estava lá, e lá em Lamentações, ele diz o seguinte, Lamentações 1, do versículo 1 ao versículo 3, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Então a gente consegue ver que também esse exílio foi um momento de escravidão, porque eles tinham trabalho forçado, não encontravam repouso, tinha o domínio presente dos babilônios. Então a gente consegue ver em muitos trechos da Bíblia diferentes, mas que seja profeta, seja salmo, seja quem viveu ou quem viu de longe, consegue ver que o exílio foi algo de fato muito embaraçado, foi muito complexo, foi muito difícil, foi uma crise ferrenha. E para resumir o que foi esse exílio, né, um pouco mais histórico, vai aparecer para vocês aí também, o resumo do exílio. A gente consegue ver que foram 3 deportações. Isso aí que você consegue ver em Jeremias 52, ele explica um pouquinho esse processo, ele não vai falar, né, deportação 1, deportação 2, deportação 3, mas dentro desse capítulo aconteceram
3 deportações. A primeira foram poucas, um punhadinho de gente, na qual foi Daniel e seus parceiros. Foi nessa deportação. Na segunda já foi bastante gente, já foi uma leva maior, e na terceira também foi mais ou menos, né? E foi mais ou menos 20 mil pessoas exiladas, cerca de 70 anos de exílio. A terra prometida foi desolada e o povo foi ferido. Esse é o resumo do exílio babilônico. Esse foi o resumo aí do que aconteceu, dessa crise que o povo passou. Só que a história que tinha tudo para dar errado, mas Deus cumpre com as suas promessas. E aí a gente já encaminhando para o fim, antes da treta acontecer, antes da crise fluir, Jeremias também já tinha dado papo que vai dar ruim, mas no final vai dar bom. Beleza? E lá em Jeremias 50, ele diz: naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Então, diante dessa crise, havia uma palavra de esperança. Isso aqui foi antes do exílio. Essa palavra de Jeremias foi antes do exílio. Ele falou antes do exílio, ele falou durante o exílio, mas ele sabia que depois do exílio coisas grandes iam acontecer. E lá em Esdras, a gente consegue ver também Esdras 1, do versículo 1 ao versículo 3. Pode voltar. Aí, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nesses termos, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então você vê que no começo do versículo ele diz, assim como como o Senhor falou ao profeta Jeremias. Então, antes da crise ser instaurada no meio do povo, também já havia uma promessa de que o povo ia passar por essa. E com isso nós fechamos entendendo algumas coisas importantes para a gente passar por esse tempo de crise longe de casa. Primeiro, que nós somos mais vulneráveis às crises quando estamos fora de casa. Então todo o povo sofreu por estar numa cultura diferente, por estar num poder diferente, por ter inclusive uma liturgia diferente, religiosa. Tudo isso influenciou negativamente ou pressionava ainda mais por eles fazer com que eles sofressem ainda mais por estarem fora de casa. Então, o que nós aprendemos com isso é que quando nós estamos fora de casa, não no sentido literal, mas fora daquilo que nos une, fora da comunhão, longe daquele lugar que nos traz proximidade, perto de pessoas que pensam igual a gente, que tem uma visão de mundo igual à sua, que tem a mesma fé, a mesma crença. Tudo isso favorece quando as pressões externas chegam para nós. Por isso, se nós estamos aqui, mesmo cada um na sua casa, aí de forma literal, estamos tentando, como igreja, como família, por meios digitais, estarmos juntos, unidos, para que a gente não venha se dispersar. Porque se a gente estiver sozinho, estivermos nesse ambiente hostil sozinho, é muito difícil a gente resistir às crises que virão. Então que a gente não venha ser vulnerável por estar só em meio às crises, por estarmos longe de casa. E uma outra coisa, crises externas podem ser oportunidade para buscarmos a Deus.
O profeta falou 40 anos, ninguém escutou. O exílio chegou, o povo correu para Deus. Então, talvez nesse período que nós estamos passando, nesse período que nós estamos, essa crise que nós estamos vivendo, sirva como uma oportunidade para a gente buscar a Deus. Não por interesse, não por barganha, mas que isso venha criar em nós um senso de dependência, que isso venha criar em nós o entendimento de que nós precisamos buscar a Deus. Então, que vamos utilizar essa crise dessa pandemia do coronavírus como uma oportunidade de busca a Deus. E por fim, em meio às crises, Deus continua fiel para cumprir as suas promessas. Aí uma palavra de esperança, assim como Jeremias, mesmo sabendo, mesmo vendo que ele falava e o povo não estava nem aí, ainda assim ele tinha esperança, ele cria pela palavra que foi lançada pelo próprio Deus a ele, de que depois disso tudo o sol ia brilhar, as nuvens iam desaparecer e o povo ia se tornar feliz novamente. E isso foi o que aconteceu. O povo voltou, o povo conseguiu se reerguer, voltou para sua terra, reconstruiu seu templo, reconstruiu seus muros, reconstituiu a cidade e voltou a adorar a Deus. Então, em meio a tudo isso, nós, como igreja, como povo de Deus, nós podemos entender que Deus é fiel para cumprir. Deus tem promessas para a vida da CBP, Deus tem promessas para a vida da sua igreja, no sentido mais universal, Deus tem promessas para a sua vida em particular, e Ele é fiel para cumprir, e não vai ser nenhum coronavírus que vai impedir com que Ele cumpra, com que Ele descumpra, no caso, a sua palavra. Ele vai cumprir, e disso você não tenha dúvida. Então, essa é chegamos ao final do nosso quarto capítulo, crise longe de casa. E antes de passar a bola, antes de orar e passar a bola, fazer umas indicações de leitura para você que quer aí aproveitar mais a sua quarentena aí dentro de casa, que a gente possa ler e focado nisso que foi falado hoje. Leia aí os livros bíblicos de 1º e 2º Crônicas e o livro de Jeremias para você entender um pouco mais. Também indico aí, não está aí, mas leia Daniel, também explica bastante coisa, principalmente os primeiros capítulos, que explica todo o contexto do exílio babilônico. Mas 1ª e 2ª Crônica vai falar dos reinos do sul até Zedequias, então você entender o processo que fez com que o povo fosse parar no exílio. Jeremias são os capítulos, o profeta só fala em relação à questão do exílio, então ele vai falando antes disso, o que ele falou antes disso. Tem aí o livro do Milton Schwantz, que é um clássico para falar sobre exílio, que é o Sofrimento e Esperança no Exílio. É um livro muito bom, livro base para muitos artigos e escritos sobre esse momento, sobre esse período da igreja, do povo de Deus, no momento de exílio. O falecido Milton Schwantz, autoridade para falar sobre isso. E tem o artigo, junto aos rios da Babilônia, um estudo acerca da história de Israel no exílio, um artigo muito bom, bem curtinho, se não me engano tem 10 a 12 páginas, não me lembro agora. Quem foi coordenado, foi escrito pelo Michel, mas quem estava por detrás também era Maria de Lourdes, também uma autoridade aí no Antigo Testamento. Então, muito bem escrito, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos manter o foco e vamos continuar nessa nossa série Povo de Deus em Tempo de Crise. E antes de passar a bola, queria orar com vocês aí sobre o que foi falado, amém? Então vamos lá. Feche os olhos, abaixe suas cabeças aí na sua casa e vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque em meio a todas essas crises externas que nós estamos vivendo, nós podemos ter a certeza e a esperança de que a Tua palavra e a Tua promessa irá se cumprir em nossas vidas, na vida da igreja, nas nossas vidas em particular, na vida do Teu povo que vive hoje, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender a utilizar esse momento de uma maneira proveitosa, de uma maneira que venha, de alguma maneira, render glórias a Ti, que nós possamos aproveitar esse momento para aprendermos de alguma maneira melhor ou ainda mais amorosa de como buscar o Senhor. Que nós possamos, dentro disso tudo, aprendermos a nos acolher em Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que grandes coisas o Senhor fará
diante disso tudo e que nós possamos estar aptos para vivermos fora de casa, longe de casa ou dentro de casa, crendo que o Senhor é o nosso Deus, sem a gente se dispersar ou deixarmos de confiar na tua poderosa mão. Essa é a minha oração e é no teu santo nome que eu oro. Amém. Amém, galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais Quarenteologia. Fica com Deus.